Voltamos com o ABC das Mães e agora com o Dr. Pedro Lozano, cirurgião plástico, que vai falar com vocês. Não sei se vocês viram, na mídia saiu aí, que uma das próteses, uma marca de prótese, foi recolhida do mercado. E nós vamos entender o porquê e saber um pouquinho mais aí sobre as próteses de silicone. Deixa eu dar boa noite para o Dr. Pedro, primeiramente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Agora, primeiro, a gente sabe aqui que, eu vou falar aqui, vou citar porque saiu na mídia inteira, a Allergan, que anunciou que algumas versões das suas próteses vão ser recolhidas do mercado do mundo inteiro. E eu queria saber o que ela apresentou para acontecer isso, para que ela seja recolhida. Eu sei que o doutor trouxe aqui algumas próteses e uma delas é inclusive dessa marca, que eu vou tentar descobrir qual é a diferença. Perfeito. Bom, primeiramente, Cláudia, para falar das próteses de silicones, é interessante a gente mostrar para todas as pacientes que têm implantes mamários, que é muito frequente no Brasil, para elas ficarem tranquilas, né? As próteses de mamas foram desenvolvidas na década de 60. Tá. A primeira prótese colocada no ser humano foi em 1962. Então, já tem mais de 50 anos, é um procedimento super seguro. Só que com a evolução das próteses, foi desenvolvido uma superfície texturizada ao redor da prótese. Posso mostrar? Eu acho que fica um pouquinho mais Pode interessante. pegar, mostra para a câmera ali. Essa prótese aqui, por exemplo, ela está rota, rompida. Tá. Então aqui a prótese ela é feita de silicone. Uhum. Tanto aqui a parte, eu não sei se dá para ver, a parte interna, que Qual ela tem uma câmera ruptura. consegue aproximar aqui? Deixa eu ver. Ali, ó, naquela mesmo. Aquela outra. Aí. Isso. Então aqui nós temos o gel de silicone saindo. Foi feito um corte proposital. Então aqui que eu estou beliscando é silicone, uma consistência dura, e aqui um gel de silicone, tá? Então, por exemplo, se romper, o silicone não vai no seu organismo, porque ele vai e volta, tá? Tá. Deixa eu ver, posso ver? Sim, cuidado que o silicone, ele gruda no dedo, essa parte aí. Olha, tá. Então, o que acontece? Nós não temos silicone no nosso organismo, né? Então o corpo rejeita, estranha, né? O corpo faz inicialmente uma cicatriz ao redor para se proteger. Tá. As primeiras próteses da década de 60, 70 eram lisinhas. Então o organismo fazia uma aquela até cicatriz. transparente, né? Eu lembro. Perfeito, essa mesma. Tá. O organismo fazia uma cicatriz muito dura. Então o que acontecia? Essa cicatriz ao longo dos anos, ela retraía, algumas pacientes tinham dor. Em torno de 10 a 15% tinham dor e a prótese, essa cápsula de cicatriz ficava calcificada. Tá. E aí, com o aumento da incidência do câncer de mama, dificultava o rastreamento também com a mamografia. Então, nós orientávamos essas primeiras próteses a serem trocadas a cada 10 anos. Tá? Até pouco tempo atrás se falava muito disso, né? Perfeito. Mas aí, com a tecnologia, para diminuir essa incidência de prótese dura, que era em torno de 10 a 15%. É de formar aquela cicatriz em volta da prótese, que né? fica a prótese redonda, uma bolinha e dói. Chama contratura capsular. Tá? E isso se dava por conta dessa antiga prótese. Que era lisa. Tá. Com a evolução dos materiais e da medicina, foi visto que essa superfície assim, ó, texturizada, olha a diferença, bem texturizada, o organismo fazia uma cicatriz mais leve, rejeitava, entre aspas, um pouco menos. Tá. Então a gente passou a postergar esses 10 anos. Não precisava mais a cada 10 anos. Então a superfície texturizada, o organismo reconhece não tanto como estranho. A paciente fica mais tempo ao longo. E aí a empresa Allergan, no caso, então a gente vai diferenciar a prótese lisa da moderna texturizada. Tá. E aí cada empresa deu um nome para a sua textura. No caso da Allergan, é uma tecnologia que ela chamou de Biocell. Tá. Então, a Allergan é uma empresa que tem atividades em 38 países do mundo. É uma das 3 maiores empresas fabricadoras de implantes mamários de próteses de mama. Tá? E foi visto que a gente não tinha linfoma descrito nessa cicatriz ao redor da prótese. Teve um caso em 2011, o primeiro caso no mundo, tá? No mundo, de um linfoma. Ninguém suspeitou de nada. Mas de 2011 até 2018, foram publicados no mundo todo 573 casos. Tá? No mundo, isso é muito pouco. Tá? Mas chamou a atenção das autoridades sanitárias, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. E aí viram que, desses 573, no mundo, o mundo tem 7 bilhões de habitantes. Tá?
Desses 573, 13 pessoas, infelizmente, foram a óbito. E aí, o que aconteceu? Na hora que estudaram esses óbitos, 12 dessas mulheres que foram a óbito, e de sequência do tratamento do linfoma, viram que era da marca Allergan. Aí, o FDA falou, opa, vamos retirar isso aí até que não saia mais estudos correlacionando. Mas como a incidência foi especificamente muito alta da Allergan, aí foi retirado do mercado, profilaticamente é isso. Isso é por conta teórica, talvez seja por conta do material dessa textura aqui. Perfeito. Mas, então existem, a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica fez uma revisão de todos os trabalhos do mundo, tá? E existem 4 fatores potenciais de risco. Ter uma prótese que seja esse tipo de textura, que é a Allergan que tem, e existe um outro material que também que é o poliuretano. Tá? É um fator de risco. Segundo, é um fator de risco imune de cada um. Então, pessoas que fazem uma reação muito forte contra o implante, tem pessoas que fazem pouca. Tá? Esse risco de fazer uma reação muito forte contra o implante é muito baixo. Tá? Quase 1 para cada 300 a 1 milhão de pessoas. Então, é um número muito baixo. E o outro é uma genética que ainda está para ser estudada. Então, assim, é importante que quem tem um implante de mama fique tranquila. A chance global de ter um linfoma, que é o que assustou todo mundo que foi para a mídia, é em torno de 1 para 300 mil a 1 para 1 milhão. Porque é muito diferente, por exemplo. Porque aí, vamos voltar um pouquinho para a genética. Nos Estados Unidos, não tem nem 300 casos descritos nos Estados Unidos todo. No Brasil, até hoje, o Brasil é um dos países que tem mais implantes texturizados no mundo. Só existe um caso descrito. Tá? Na França, em torno de 30. Então, é muito pouco, comparado, por exemplo, com outras neoplasias. Né? Na verdade, assim, o linfoma e outros cânceres, infelizmente, né, alguns estão diminuindo, mas outros têm aumentado. E o linfoma está aumentando. E ainda é passível, precisamos, quer dizer, de muito estudo ainda para afirmar que é especificamente a prótese. Mas foi uma profilaxia que foi feita pelo FDA e aí a empresa retirou do mundo todo, inclusive no Brasil. Bom que né, foram tomadas aí algumas medidas e que eles estão, né, abertos a estudar, a ver, enfim, qualquer tipo de problema. Agora, aproveitando o gancho aqui, quem tem prótese de silicone deve se preocupar mais com o diagnóstico ou com os exames? Ele impede a prótese de silicone de ser feito um diagnóstico antecipado de câncer de mama ou não? Isso também não tem nada a ver. Porque eu tenho muitas mulheres que perguntam, mas e aí na hora da mamografia? Então eu queria que você tirasse as dúvidas delas. Excelente aqui. Pergunta. Bom, o implante mamário, né, não interfere com nenhum exame diagnóstico de imagem, tá? Então, inclusive na mamografia existe uma manobra que chama de Kunde, que o técnico ele vai posicionar melhor a mama e aí você consegue estudar a mama. Especificamente voltando a falar do linfoma, o linfoma não é um câncer da mama, ele é originário dentro dessa cápsula de cicatriz que eu falei. Então ele fica em contato com a prótese, tá? E fiquem tranquilos, é baixo. E quais são os sintomas para a mulher ficar, né, um pouco atenta? Ele aparece geralmente 1 ano ou mais depois que foi colocada a prótese e é um aumento súbito da mama. Como ele fica dentro da prótese, os vasos sanguíneos eles obstruem e aumenta muito a formação de líquido. Tá? Então, isso é raríssimo. Fiquem tranquilos. Então, quem tem prótese não precisa se preocupar. Tá? O importante é sempre voltar com o seu cirurgião plástico ou com o seu ginecologista, fazer um exame de imagem a cada 1 ano, um ultrassom, ou dependendo da idade, uma mamografia. Tá? E aí sim, se aparecer um líquido ou um nódulo aderido na cápsula da prótese, investigar. Então, fiquem tranquilas, gente. É só vocês manterem aí os seus exames de rotina sempre, porque toda mulher tem que fazer, independente se usar prótese ou não. E ficar de olho, né? Se aumentou de tamanho, se sentiu qualquer diferença, começou a ficar quente, sentiu qualquer carocinho, aí você procura o seu médico para tirar aí todas as suas dúvidas, né? Perfeito. Agora, doutor, e eu tenho como saber, nós começamos aqui falando que os implantes antes eram 10 anos, mais ou menos, para uso, hoje em dia não mais.
Já vi até pessoas falando que podem durar a vida inteira. Mas como saber se a minha prótese está tudo bem com ela? Existe algum exame, fora o exame de imagem, ou é só o exame de imagem mesmo? O ultrassom das mamas, por exemplo, ele já pode ver se o meu implante está tudo ok, se não tem nenhuma ruptura, mesmo que eu não sinta nada. Quero por desencargo de consciência, quero ver lá dentro. Eu posso solicitar esse exame? Pode. Então, a Sociedade Americana também de Cirurgia Plástica, em 2018, publicou um trabalho que retirou essa dúvida. Tá? Então, os primeiros implantes complicavam em torno de 15%. Hoje, com essa nova tecnologia que nós temos, a chance global de complicação é 2%. Bem menor. Bem menor. Então, e quais são essas complicações? O organismo reconhecer o implante de silicone e tentar digerir. E aí ele acontece isso aqui, ele rompe a cápsula externa e o gel faz isso. Tá. E aí, no ultrassom, ele consegue ver isso que acontece. Esse gel que está saindo um pouquinho. E ele deve grudar no tecido, né, esse gel? Ele fica naquela cápsula. E essa cápsula que forma, o seu organismo forma ao redor do implante, parece uma cápsula de articulação. É lisa e não gruda. Olha, ó a saúde, né? Olha o organismo trabalhando. É muito legal. Sábio. Muito. Então, isso aí nós chama-se rotura. Tá. Então, atualmente, a chance de rotura é 1%. Por conta das próteses serem mais modernas, aí o organismo já nem enxerga elas mais tanto como invasoras. Perfeito assim. Isso. Tá. E outra, o outro 1% dos 2% são pacientes que fazem essa coisa que eu comecei falando da cicatriz ficar dura, que chama contratura. Tá. Que é isso, a cicatriz ela começa a retrair, a paciente pode sentir um pouco de dor, a prótese fica um pouquinho deformada, o formato dela. E aí, como é que nós rastreamos, acompanhamos essas próteses para fazer o diagnóstico precoce desses 2%? Ultrassom anualmente, tá? E com 8 anos após a data da cirurgia de inclusão do implante, fazer uma ressonância magnética das mamas. Por quê? A ressonância consegue ver 360 graus a prótese, ver como é que está a espessura dessa cicatriz, dessa cápsula, e tu consegue ver melhor do que o ultrassom a chance de estar rota a prótese. Fez o ultrassom anualmente, 8 anos a ressonância. Está tudo bem? Você está feliz com o formato da sua mama? Volta ao rastreamento anual, teoricamente com 16 anos, uma nova ressonância. Está tudo bem? Anual. E pode ser que fique bem aí por muitos anos, a gente não sabe. Sim. É pouco provável que uma pessoa jovem, 17, 18 anos, não vá ter que mexer ao longo da vida. Então, o que alegam, às vezes, que a prótese é definitiva, não existe, porque as próteses mais modernas têm 12 anos, não tem gente que teve a prótese a vida toda, 50, 60. Mas nós sabemos que a chance global é apenas 2%. A tendência, com novos materiais, com o avanço da tecnologia, é diminuir ainda mais esse número e, quem sabe, uma prótese que seja mais biocompatível, que o corpo não reconheça como estranho. Atualmente, a única coisa que não se reconhece para aumentar a mama é a gordura da própria paciente. Então, às vezes, a gente pega para aumentar a mama a associação até de colocar uma prótese, lipoaspirar a gordura, colocar na mama. Então a gente já está evoluindo também para o aumento da mama apenas com a gordura da paciente. Nossa, muito legal isso. Sim. Bem bacana. Ai, quero te agradecer. Eu Obrigada por ter esclarecido, tirado aí a pulga da orelha de trás aí, de trás da orelha de várias mulheres. Então fiquem tranquilas, mas sigam a orientação do doutor, né? Façam os seus exames anualmente, prestem atenção no seu corpo, porque a cura está aí em você prevenir, né? Quanto antes você encontrar qualquer alteração no seu organismo, maiores as suas chances aí, não é? Perfeito. Obrigada mais uma vez por ter vindo ao programa, viu, doutor? Eu que agradeço. Gente, ó, mais um break super rápido e na volta mais ABC das Mães para vocês. Eu já volto, não sai daí.